Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é o gripado Antônio Campos. Lembrando que nós temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. No episódio passado foi a vez da série Tema Palpitante. Analisamos junto com o colega Luiz Eduardo se espiritismo é religião. Aliás, as ouvintes Ana Estevam e Cristiane Corradini mencionaram que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, fez campanha incentivando para que no censo respondêssemos que espiritismo é a nossa religião. Dureza. Mas agradecemos aí a lembrança oportuna da Ana Estevam e da Cristiane Corradini. E no programa de hoje, nós vamos refletir se estamos seguindo os conselhos do bom pastor ou do mau pastor. Será que estamos vigilantes para não seguir as orientações ruins? E toda essa reflexão terá como base uma conhecida passagem do Evangelho, em que Jesus diz no capítulo 10 do Evangelho de João: o pastor caminha na frente das ovelhas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho ou um desconhecido. Ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, disse aqui Jesus. E essa passagem inteira, gente, é linda, recomendo fortemente que vocês leiam, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, mas eu quero destacar a frase que ele disse: elas nunca vão seguir um estranho, um desconhecido, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Quem seria esse estranho? Esse desconhecido que Jesus diz lá ao longo da passagem se tratar de um lobo ou mercenário. Em suma, nós podemos dizer que seria uma espécie de falso pastor. Quem seria esse falso pastor? Provavelmente Jesus estava se referindo à classe religiosa de sua época, que, vamos aqui combinar, que ninguém nos ouça, não estava muito preocupada com a questão espiritual de suas ovelhas. A classe religiosa da época de Jesus estava mais preocupada com a questão das regras, dos rituais, dos dogmas, da aparência. Mas há também uma questão simbólica nessa frase, assim como em quase todo o Evangelho, né? Sempre temos camadas de compreensão, de entendimento e de lições a serem tiradas. E aqui eu acho que temos a seguinte questão simbólica. Às vezes, o mau pastor é a representação da nossa consciência, que nos indica caminhos equivocados. Essa é a nossa reflexão. Nós vamos olhar para dentro de nós, vamos ver como esse mau pastor está nos levando para um caminho ruim. Por isso que nós precisamos estar vigilantes para não sermos enganados e seguir aí pelo pior caminho. Não por acaso que Jesus nos diz no Evangelho de Marcos: o que vos digo, digo a todos, vigiai, vigiai. Nós devemos estar vigilantes. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 37. Daí a necessidade de termos um bom pastor, um pastor confiável para nós, porque precisamos de alguém que nos proteja, muitas vezes, de nós mesmos, que nos oriente sobre os nossos pensamentos e atitudes negativas, como as ofensas, a raiva, o ódio. Nossa, a lista é enorme, né? E temos que estar bem vigilantes para não ouvirmos os conselhos do mau pastor. O Carlos Torres Pastorino, que muitos de vocês devem conhecer pelo Minutos de Sabedoria, ele tem uma obra extensa de análise do Evangelho, que é conhecida como a Sabedoria do Evangelho. Ele fez em vários volumes. E no volume 5, no capítulo 19, em que ele analisa justamente aí essa passagem do bom pastor, o Pastorino nos diz o seguinte:
que a voz do bom pastor seja sempre o guia de nossos espíritos, para que jamais percamos o rumo certo, para que não erremos pelas estradas intransitáveis. Então, olha só, a gente precisa do bom pastor para isso, para nos guiar, para nos mostrar um caminho, um rumo certo, para a gente não ir em rua sem saída ou intransitável. Essa é a questão. E como é que nós podemos discernir isso? Como é que a gente pode saber se nós estamos ouvindo aí a voz do bom pastor ou a do mau pastor? Se nós estamos errando aí pelas estradas intransitáveis? A questão aqui é que nós temos que ter bons parâmetros para saber se nós estamos ouvindo a voz do bom ou do mau pastor. E Allan Kardec nos ajuda lá em seu primeiro discurso publicado no livro A Viagem Espírita em 1862. Kardec diz o seguinte, olha, amai-vos uns aos outros. Perdoai os vossos inimigos, retribuí o bem ao mal, não tenhais ira, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos, e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita, diz Kardec. Ele pode ter inimigos. O espírita pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois que não deseja o mal a quem quer que seja, e com maiores razões não procura fazer o mal a ninguém. Disse aqui Kardec. Olha só, nós queríamos bons parâmetros, temos bons parâmetros. Amai-vos uns aos outros, retribuir o bem ao mal, ou seja, a pessoa faz o mal, você não vai pagar o mal com o mal, vai pagar com o bem. Parâmetros. Não tenha ira, rancor, animosidade, inveja, ciúme. São ótimas essas referências. Nós já sabemos, aqui é o nosso norte, aqui é o caminho, aqui é o bom pastor falando algo para nós, nos ensinando aí um bom caminho. Mas para isso dar certo, para nós conseguirmos prestar atenção nisso, nós precisamos estar vigilantes. É fundamental analisarmos o tempo todo o que estamos pensando ou fazendo. Como estão sendo as nossas atitudes? Tanto que Jesus vai fazer outro alerta, desta vez lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41. E é uma frase famosa, vocês devem conhecer também. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, diz Jesus, está pronto, mas a carne é fraca. Pode parecer uma contradição o espírito estar pronto, mas a carne ser fraca. Não faz muito sentido. Como assim? Que coisa mais louca isso. Agora, dá para a gente explicar bem essa frase de Jesus. Quem já leu alguns dos livros de André Luiz, lá pela psicografia de Chico Xavier, encontra vários depoimentos de espíritos preocupados se vão conseguir cumprir, quando encarnados, toda a programação que planejaram. Um exemplo disso pode ser encontrado no capítulo 47 do livro Nosso Lar, que tem o título A Volta de Laura, e foi um dos capítulos que nós fizemos aí na leitura comentada do livro Nosso Lar. Vou deixar o link na descrição do episódio. Bom, a mãe de Lísias, a dona Laura, estava se preparando para reencarnar, e ela estava muito preocupada em falhar quando estivesse aqui na Terra. Por isso que o espírito até pode saber o que tem que fazer, mas o mundo material nos atrapalha o entendimento, nos confunde. É a voz do mau pastor nos guiando muitas vezes. É o orgulho, é o egoísmo, tudo isso faz parte aqui desse nosso processo. Tanto que no livro Fonte Viva, Emmanuel, pela psicografia de Chico, nos diz no capítulo 110, Vigiemos e Oremos, que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de sujar o lago, procede do seu próprio seio. Então, esse lado sombrio, esse fundo sombrio, está lá na nossa individualidade, é o mau pastor, é um lodo, é um lodo. Se a gente não controla esse lodo, o que vai acontecer? Ele vai sujar todo o lago, ou seja, nós vamos ficar poluídos com as nossas imperfeições morais. O mau pastor está muitas vezes dentro de nós, o lado sombrio da nossa individualidade. É aquela voz que nos diz, como assim?
Você vai aceitar que essa pessoa fale desta maneira com você? E entre outros tantos exemplos parecidos, né? E Emmanuel segue nos exemplos. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. É o lodo. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Não tem como a gente se livrar dessas questões todas desse mundo material onde nós estamos. Até porque, diz aqui Emmanuel, essas imperfeições, essas questões todas negativas de inferioridade, elas nascem contigo. Nascem, estão dentro de nós, é o nosso mau pastor lá dentro. Surgem de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates dedicadamente. Olha só. Então, nós temos que fazer algo. Nós temos que controlar essas tendências negativas. Mas não é assim, um dia aqui, outro dia só daqui a um ano. Não, tem que ser dedicadamente. A vigilância tem que ser constante. Toda hora nós temos que estar pensando, puxa, eu estou seguindo o bom pastor ou estou seguindo o mau pastor? E aí, Emmanuel nos dá um exemplo. Ó, nós temos que fazer esse trabalho dedicadamente, qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Tá vendo? Então tem que ter um trabalho lá rotineiro. É assim, se a gente quer plantar coisas boas, colher bons frutos, o trabalho é nosso. Nós é que temos que estar vigiando e fazendo esse trabalho árduo dedicadamente, como diz Emmanuel. Bem, falamos aqui do mau pastor, simbolicamente, que está dentro de nós. Agora, nós vamos falar do mau pastor que pode estar ao nosso lado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 21 a 23, o mestre estava contando aos discípulos o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Era a prisão, a morte. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começa a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Aí Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Olha, tá vendo? Por isso que faz sentido aquela frase, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós nos desconectamos das coisas de Deus, da espiritualidade, e ficamos focados na questão dos homens, a questão da carne, que é fraca. E aí nós metemos o pé pelas mãos. Outra observação que eu gostaria de fazer em relação a essa frase, parece que Jesus está chamando Pedro de Satanás. E não é bem isso. O que pode acontecer é uma influenciação espiritual negativa. Então, por meio de Pedro, essa influenciação estava tentando desequilibrar ou fazer Jesus ir por um outro caminho ou mudar de ideia. É um pouquinho isso. No livro O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati analisa essa conversa de Jesus com Pedro, dizendo o seguinte: olha, é preciso bom ânimo para repelir os conselhos que nos fariam fracassar espiritualmente, e muita vigilância para não darmos ouvidos a tentações que podem vir por meio de pessoas que nos são queridas. Olha só, Eliseu Rigonati diz isso lá no Evangelho dos Humildes. Então, uma pessoa boa e amiga, às vezes, pode ser a voz de um mau pastor. Exemplo, imagina uma pessoa falando assim com você: por que você vai hoje à casa espírita? Vai dar muito trabalho, você vai chegar tarde em casa, vamos fazer outra coisa mais divertida. Pronto, pedra de tropeço. Por isso que precisamos vigiar muito, por isso que precisamos estar vigilantes, saber o que nós queremos, saber qual o caminho que nós queremos seguir. Emmanuel ainda nos chama a atenção para outros tipos de pedra de tropeço em nossos relacionamentos. Diz ele lá: nas íntimas relações com os nossos parentes, e aqui ele fala parentes, mas pode ser amigos, colegas de trabalho, enfim, né? Todas as pessoas com quem nós temos aí certa convivência. Então, nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Então, toda hora nós estamos lá tendo que administrar certas questões. E, às vezes, nós entramos nessa vibração negativa. E aí vai para a discórdia, vai para a luta, para a briga,
para violência, para pensamentos negativos. Pronto. Emmanuel ainda nos faz outro alerta. Com algumas pessoas temos que tolerar antipatias gratuitas. Às vezes a gente nem sabe porque a pessoa não gosta da gente, mas ela nos chama para o tatame, para o conflito o tempo todo. E a gente nem sabe por quê, nem sabe o motivo do desentendimento. Mas nessas horas, vale o alerta do bom pastor e seguirmos suas orientações. Por isso que Emmanuel diz no final do texto: lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, às pedras de tropeço, que podem estar dentro de nós ou ao nosso redor. Cabe a nós estarmos vigilantes, termos discernimento e saber, não, por esse caminho eu não vou. Não vou pagar o mal com o mal, vou pagar o mal com o bem. Pronto. Aí você está seguindo a orientação do bom pastor e não está seguindo a orientação do mau pastor. Mas isso, como diz Jesus, vigiando e orando. Conte nos comentários qual é a sua estratégia para evitar as pedras de tropeço. E também conte para nós aí, o que você faz para evitar os conselhos deste mau pastor, que pode estar dentro de nós ou ao nosso redor. E se você gostou deste episódio, não se esqueça de deixar o seu like, de curtir o programa e, se possível, até compartilhá-lo. Isso vai nos ajudar muito aqui na divulgação do canal. E no próximo episódio aqui do nosso podcast, O Espírito do Evangelho, teremos mais um tema palpitante. Vamos tratar junto aí com o nosso colega Luiz Eduardo sobre as mensagens mediúnicas. Kardec aceitava qualquer obra psicografada? Como analisar hoje as mensagens mediúnicas? Assunto bom, assunto palpitante. Então, daqui a 15 dias, voltamos com este episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus.